E para você que é ligado no nosso jornal Três Motivos e está acompanhando hoje aqui o nosso canal virtual, trouxemos hoje para você uma atração especial, nosso convidado mais que especial. Ele que é professor há 33 anos, professor da Estácio de Sá há 8 anos, ele que é pós-graduado stricto sensu em Ciências da Comunicação na ECA USP e membro da Intercom. É isso aí, trouxemos hoje o nosso querido professor Roberto Vieira. Professor, para você, o que é a arte de comunicar? O ato, ou a arte de comunicar, o ato de comunicar, na verdade, ele surge da necessidade de interação, da integração, que é o objetivo fim desse processo, né, que tem como base ou sustentáculo desse sistema a informação. Então, o ato de transmitir informação, de perpassar a informação a todos os seus interesses, é o ato de comunicar. Quer dizer, muito antes de comunicar, a necessidade do ato que você vai processar é ter a informação, que é a sustentação do processo. E a partir daí, o ato de comunicar leva a um princípio básico, que é a interação, né? Que, obviamente, permite o objetivo fim desse processo, que é integrar, né, ou agregar todos os valores necessários aos interesses que se propõem. E quando a comunicação surgiu na sua vida? Quando você decidiu ser um professor de comunicação, ser um comunicador? Eu acho que antes de pensar em ser professor de comunicação, eu tentei me habilitar. Porque, na verdade, meu início de carreira não era comunicação. Eu, no meu vestibular, em 68, 69, 68, eu pensava, naquela época, naquele momento, fazer administração, porque era a área que estava começando vamos dizer assim, a se estabelecer, né, no campo de mercado. Então eu fiz primeiro administração, e depois passar a administração, e dentro da administração é que eu percebi que a minha área mais própria, ou estaria com mais identidade, mais identificado com ela, seria de comunicação. E aí eu larguei a administração e fui fazer comunicação. E o senhor também é autor de livros, certo? Sim, os livros, na verdade, é o surgimento de um processo muito longo. Quer dizer, eles, na verdade, vieram surgir depois de algum tempo de magistério, depois que eu defini bem as minhas linhas de pesquisa, enfim, os meus projetos, né? Não fui logo fazendo. Então, o primeiro transcurso de praticamente 78 até mais ou menos final da década de 80, eu fiquei só trabalhando com magistério mesmo e me dedicando exclusivamente à universidade, onde foi a minha vida toda. E depois, no início dos anos 90, eu decidi, então, eu deslumbrei, vamos chamar assim, a vida acadêmica. Foi quando eu deixei o Rio de Janeiro e fui para a Universidade de São Paulo. E na Universidade de São Paulo, então, na Escola de Comunicações e Artes, eu, então, investi no meu mestrado, no meu doutorado, enfim. Aí comecei a minha vida acadêmica propriamente dita. Mas, a partir daí, com o mestrado concluído, é que me veio, então, o estímulo e o incentivo de escrever, né, toda essa trajetória, todos esses valores que eu construí enquanto pesquisa, enquanto produção acadêmica. E de todos esses livros, teve algum que foi mais marcante para o senhor? Eu sempre marquei o meu primeiro livro, né, que foi um grande desafio, que foi a conclusão da minha dissertação de mestrado, que foi o meu maior desafio. Eu entendo este livro, quer dizer, o primeiro, como a minha grande referência. Ele marcou, na verdade, o meu grande referencial. Os demais já foram circunstanciais, quer dizer, em função do primeiro, eles foram se concretizando na forma de ensaio. Mas existe, evidentemente, o terceiro, que não chega a ser propriamente só meu, foi uma coletânea organizada pelo professor Boanerges Lopes, né, um grande amigo, e nós estamos reunidos, aí tem um pouquinho da história dessa coletânea. Nós estamos participando do Intercom de 2003 em Minas, na PUC de Minas Gerais, e estávamos assistindo, um pouquinho antes de dirigirmos à universidade, na parte da manhã, nós estávamos assistindo
um programa na Bandeirantes, na Band, né? Onde estava sendo marcada uma entrevista do lançamento do livro do Luiz Nassif, Jornalismo nos anos 90, e a entrevistada, Maristela Fittipaldi, ela inclusive fez uma referência sobre os 4 movimentos do livro do Luiz Nassif, que era o jornalismo econômico, o jornalismo de serviços, o jornalismo investigativo e o jornalismo denunciatório, que eram as 4 vertentes que ele criou. E a Maristela entendia que também naquele momento ele deveria colocar uma 5ª vertente, que era chamada o jornalismo de negociação, né? De interação. E eu e o Boaner já assistimos aquilo no quarto do hotel, se preparando para tomar o café e nos dirigimos para a PUC. Nos olhamos e disse: você pegou o que eu peguei? Eu não peguei. Quer dizer, o negócio saiu assim. E assim, então à noite a gente tomando um shopping, comendo uma pizza, a gente vai resolver isso. Muito bem, e assim nasceu essa coletânea, já que a área específica dele era o jornalismo e a minha área, não de formação básica, porque a minha área era comunicação, mas eu optei por relações públicas no início, exatamente por causa da administração. E então desenvolvi toda a minha trajetória aí, já ligada ao campo da comunicação organizacional, empresarial. Então nós juntamos as nossas peças e fizemos a coletânea, onde a gente reuniu 10 grandes pensadores, pesquisadores, profissionais do campo do jornalismo e 10 na mesma proporção do campo das relações públicas. Aí nasceu a coletânea Jornalismo e Relações Públicas, Ação e Reação, né? E que foi lançada no ano seguinte no Congresso em Porto Alegre, também na Intercom, na PUC do Rio Grande do Sul. Várias preocupações que eu tenho, que é com o princípio de cidadão. Aliás, o meu primeiro livro, ele se remete justamente à opção pelo cidadão, né? Então eu sempre tive muita preocupação com esse sentido de o que é o cidadão, o que é o princípio de cidadania. Então eu levo muito isso para dentro da sala de aula, e justamente para quem está começando, ter essa representação. Eu sou um cidadão acima de qualquer suspeito, né? Então eu quero ser um cidadão, quero colaborar com o desenvolvimento de cidadania. E evidentemente que a disciplina comunicação comunitária me permite difundir todas essas ideias, sobretudo dessa relação de cidadão, acima de tudo cidadão. E além do princípio de cidadania, tem algo a mais que o senhor queira acrescentar aos nossos futuros publicitários e jornalistas para que exerçam a função plenamente de maneira bem-sucedida? A questão maior, simplesmente, como eu disse, não é simplesmente o fazer, né? Mas é pensar sempre no ser, de que tudo aquilo que você está transmitindo, tudo aquilo que você está informando, você está promovendo a formação de opinião, né? E essa formação de opinião, elas têm que estar sempre caracterizada com um preceito de cultura, sobretudo com o preceito educação, né? Esse processo de educação é que a gente pode chamar de cidadania. Então, educação e cidadania, educação e comunicação estão sempre lado a lado. Então, o que eu deixo sempre é que, seja publicitário, seja jornalista, o comprometimento ético e o comprometimento estético das áreas na formação de uma opinião pública, sem descaracterizar as relações do interesse público. Nós agradecemos a presença do professor Roberto Vieira, professor aqui na Estácio há 8 anos e professor de comunicação comunitária, jornal 3 Motivos. A informação é aqui.